Como aprender inglês em um ano e de graça? É isso que eu vou passar para vocês hoje. E se vocês fizerem de acordo com o que eu passar para vocês, eu tenho plena certeza que ao final de um ano vocês vão conseguir ler, interpretar, compreender e fazer-se entender com um nativo de língua inglesa ou outra pessoa que venha a estar conversando consigo em língua inglesa, tá? Então, senta aí, puxa o like aí no vídeo, te inscreve no canal, porque isso aí, se vocês seguirem, vocês vão ter a oportunidade de mudar completamente a vida de vocês, porque um segundo, terceiro, quarto idioma acaba por fazer uma grande diferença na vida, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, é extremamente importante, muitos dos brasileiros, quando vão estudar um segundo idioma, eles não têm a noção e a compreensão da importância da língua nativa, né? No caso, o português. Então é extremamente importante, antes de começar a estudar um segundo idioma, lembrando que a pessoa, para estudar um outro idioma, ela deve ter plena noção do seu próprio idioma, né? Então ela tem que saber o que são pronomes, o que são verbos, o que são adjuntos, o que são tempos verbais, tá? Lembrando que se a pessoa não tem plena consciência do que são, né, as regras e não tem a familiaridade com as estruturas linguísticas do seu idioma, é muito complicado ela começar a estudar um outro idioma, porque as explicações vão bater diretamente com o que ela já deveria saber sobre o seu próprio idioma, tá? Então começa por aí. Um bom reforço na língua portuguesa é extremamente importante para aprender um segundo idioma. Lógico, se tu for falante da língua portuguesa, tá? Vamos começar por aí, tá? Então, primeiro estágio, né? Antes dos 4 níveis de aprendizado de um outro idioma, é primordial que a pessoa tenha plena noção da língua portuguesa, né? E não apenas falar da maneira que fala, mas sim poder compreender, entender e até interpretar uma estrutura de uma frase. É extremamente importante isso, tá, pessoal? Sei que parece que é chover no molhado, mas é importante a pessoa ter uma plena noção da estrutura linguística do seu idioma nativo, tá? Vamos começar por aí. Então, uma bela estudada na sua língua nativa é importante, tá? E foi o que eu fiz quando eu comecei a estudar a língua inglesa. Eu me obriguei a estudar português, porque, né, a escola muito fraca e não dava um amparo linguístico para te poder se aprofundar num segundo idioma, tá? Isso que eu estou falando aconteceu comigo há mais de 14 anos atrás, tá? Comecei novo a fazer um segundo idioma, tá? Sabendo já esse seu domínio em cima da língua portuguesa, né, de maneira gramatical, né, não falada, tá? A aprendizagem de um segundo idioma, ela se dá em 4 estágios, tá? Então vamos lá, né? Vamos separar esses estágios, tá? O primeiro dele, né, é a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente, tá? Parecidos, mas muito diferentes se for analisado mais profundamente esses 4 estágios, tá? Vamos lá. Primeiro estágio, né? A incompetência inconsciente, tá? A gente não sabe o que a gente não sabe, tá? Parece besta esse primeiro estágio, tá? Incompetência consciente, tá? Mas é uma coisa meio óbvia, né? Não sabemos o que não sabemos. Somos inaptos e inconscientes disso, né? Então, vamos simplificar em um exemplo, tá? O Michael gosta muito de andar de skate. Só que, até o presente momento, o Michael não sabia o que era um skate e nunca tinha visto alguém andar de skate. Então o que acontece? Eu nem sabia que existia essa habilidade de andar de skate, sendo que eu não tinha conhecimento, tá? E no idioma, e no estudo de línguas, quando a gente vai ingressar, a gente não sabe o que vai aprender no idioma. A gente não conhece as palavras, como elas são pronunciadas, como são estruturadas, né? Mesmo os estudantes avançados se encontram nesse estágio em características mais avançadas da língua, tá? Então, primeiro estágio é tu não ter a mínima noção do que tu vai estar enfrentando a seguir, tá? O segundo estágio já é de incompetência consciente, tá? Sabemos que não sabemos, né? E a gente começa a aprender neste nível, tá?
onde reconhecemos essa deficiência, né, em uma habilidade e o quanto precisamos aprender, tá? Nesse estágio é muito importante porque tu já tem conhecimento da existência dessas estruturas, dessas dificuldades, mas ainda não tem domínio nenhum sequer, né? Então começa a se aprofundar nesse estágio, tá? Esse estágio ele costuma ser o mais desgastante e mais complexo, né? Porque dá a entender que tu não está aprendendo absolutamente nada, mas na verdade é a sessão onde tu mais acaba absorvendo conhecimento, né? Mesmo não tendo consciência disso, tá? E é a parte mais normal que tem do aprendizado de um idioma, é tu criar confusões, né? Por exemplo, na língua inglesa, né? Confundir cozinha com galinha, né? Kitchen e chicken, né? Então é bem comum a pessoa acabar trocando, né? Porque são muito similares as pronúncias, né? Tô dando um exemplo bem besta, mas é bem comum. E o mais importante, a maioria das pessoas acabam desistindo neste início, tá? Eu quando estudava língua japonesa, o primeiro semestre tinha mais de 30 alunos na turma, no segundo tinha apenas 11. Então é bem difícil a pessoa quando chega sem ter a mínima noção e não está disposta a enfrentar, né, a estudar, ela acaba desistindo nesse segundo estágio, né? Depois dela olhar, quero aprender japonês, e daí ela começa e não se empenha da maneira que deveria se empenhar e acaba se frustrando e desistindo, tá? A pessoa passando esse estágio, ela tem uma grande vantagem sobre a maioria das pessoas e principalmente ela tem uma grande chance de terminar o seu curso de idioma e aprender, né? Porque o principal objetivo não é se formar num curso desses, né? E sim conseguir a fluência em cima do domínio da língua como um nativo teria, né? E mais ou menos, né, seguindo aquele exemplo do skate, né? A pessoa pega o skate, começa a andar as primeiras vezes e precisa de alguém que o segure, que o empurre, que dê aquela noçãozinha de equilíbrio, tá? Então, seguindo o exemplo do skate, né? Primeira vez a pessoa vai andar, vai cair, vai tropeçar, vai precisar que alguém segure, vai precisar andar só em linha reta e por aí. Sei que é um exemplo bem besta e atípico, né? Mas foi o que eu imaginei que seria mais adequado para passar sobre esses quatro estágios, tá? Vamos lá, então. O terceiro estágio, a competência consciente, né? Aí o negócio começa a tomar forma, né? Onde a gente começa a experimentar e praticar aquela habilidade que a gente está dominando sobre o idioma, tá? Agora nesse estágio a gente consegue executar a habilidade de maneira correta, mas a gente precisa pensar e nos esforçar para fazê-lo, né? Então é bem cansativo, eu fui ter plena consciência disso após eu começar a precisar, né, utilizar a língua inglesa durante o dia inteiro, né? Então é extremamente cansativo, né, principalmente nos 4, 5 primeiros dias, utilizar o idioma, né, de língua inglesa durante o dia todo e ainda precisar executar alguma tarefa, né? Como eu sou sushimen, fui trabalhar aqui em Lisboa e trabalhava apenas com nepaleses, né? E eu era obrigado a conversar em língua inglesa, já que eles não tinham nenhum domínio sobre a língua portuguesa. Então era muito complicado eu ter que fazer o sushi e ter de conversar em língua inglesa. Era extremamente cansativo. Eu tive várias dores de cabeça por causa disso, porque no princípio do domínio sobre o idioma, a pessoa ela acaba cansando muito porque ela precisa pensar 2 vezes no que vai falar, né? Ela acaba pensando no seu idioma e adaptando depois para o idioma inglês, né? Ou qualquer outro idioma que tu venha a estudar, tá? Isso é bem complicado, é bem difícil mesmo e muito cansativo, tá? E esse estágio ele é bem mais fácil do que o estágio anterior, tá? Porque agora a pessoa ela já tem um domínio sobre a estrutura linguística e ela já consegue passar isso um pouquinho adiante. Então voltando, né, para, por exemplo, do skate, é aquela fase que a pessoa passou, né, e não precisa mais que alguém fique segurando, que não precisa mais andar só em linha reta, onde a pessoa já consegue daqui a pouco pular uma escada, descer por um rolimã e ela já consegue ter uma desenvoltura melhor nessa habilidade, tá? E na língua é exatamente igual. Agora, por último, né, o estágio mais interessante de todos, né, a competência
inconsciente. Se continuarmos a praticar, né, a habilidade, eventualmente chegamos a um estágio onde ela se tornará mais fácil ou até mesmo natural, né? Aquela coisa onde a pessoa vai dormir e acaba sonhando, né, no próprio idioma que estuda, né, ou que já está executando. Esse estágio é o mais recompensador que tem, tá? Então, voltando, por exemplo, do skate, né, a pessoa ela consegue fazer pirueta, participar de competição, andar de salto, pular, falar no telefone, tudo andando de skate sem cair, né? Tá? Nessa etapa aí, a fluência do estudante de línguas, né, ela consegue falar, né, com fluidez, seus pensamentos são feitos no idioma novo e sem precisar traduzir, né, o que ela quer conversar, né, ela consegue ouvir no idioma, né, e já responder no mesmo idioma sem primeiro traduzir o que a pessoa falou e depois traduzir do seu idioma para o idioma da pessoa a qual vai ouvir, tá? Então, esse idioma aí, né, ele se dá, né, lógico, com muitas e muitas e muitas falas, tá? O que eu vou passar para vocês para aprender inglês em um ano, esse quarto estágio, para quem mora no Brasil, ele é bem mais complicado porque é muito mais difícil tu encontrar pessoas para fazer esse aprofundamento linguístico, tá? Mas até o estágio 3 é extremamente fácil e viável para a pessoa conseguir em casa em um ano, tá? Estudando sozinha, tá? É bem fácil, bem prático e seria interessante até a pessoa formar grupos para fazer esse estudo que eu vou passar para vocês agora na sequência, tá? Vocês estão pensando aí, cara, mas por que tu tá passando esses 4 estágios aí, sendo que eu quero aprender um idioma, estou perdendo tempo olhando esse vídeo todo aí, com essas explicações que não fazem muito sentido, eu queria ir direto para a prática, né? Mas é extremamente importante a pessoa ela ter noção dessas dificuldades para ela não desistir, principalmente no início, tá? Então, é de suma importância a pessoa ela ter noção, compreensão dessas dificuldades para depois ela conseguir se aprofundar. Esse aprendizado ele leva um certo tempo, tá? Então não adianta a pessoa daqui a pouco estudar uma vez por semana, 6 horas e depois estudar de novo só depois de 15, 20 dias. Isso aí atrasa muito o conhecimento. Mais vale a pessoa estudar 10, 15 minutos por dia do que estudar 5 horas uma vez por semana, por exemplo, tá? Ela estudando devagar, né, e constantemente vai fazer com que o aprendizado dela nesse idioma seja muito mais rápido, eficiente e eficaz, tá? Então vamos lá. Como que eu estou fazendo para aprender um novo idioma? Atualmente eu estou estudando língua francesa há mais ou menos 8 meses, 9 meses por aí. Só que tem um problema. Eu não tinha constância no meu aprendizado, justamente porque eu não tinha muito conhecimento sobre esses estágios, né? Depois que eu comecei a pesquisar e perceber essas diferenças, né? Porque imagina, eu estudei inglês já há mais de 14 anos, eu acho que eu comecei a estudar a língua inglesa e também a língua japonesa. Comecei a estudar as duas na mesma época, tá? E já nem lembrava mais das dificuldades que eu tinha, principalmente no início, tá? E no francês eu estava passando muito por essas dificuldades de estudar e achar que não estava evoluindo. Eu cheguei ao ponto de pensar, não, eu estou ficando velho para ficar estudando outro idioma. Mas não, eu estava precisando ter mais fluência no idioma, tá? E como é que eu fiz isso? Tem um sitezinho que vocês vão estar olhando aí na descrição e na tela, que é o site Duolingo. É um site muito legal para estudo, tá? Porque ele te motiva muito. E como que eu procedo com o estudo em cima desse site para poder melhorar o meu conhecimento? É muito simples. Ele tem um sistema de pontuação, ele tem um sistema de ranking, onde tu pode, né, adicionar os teus amigos e nisso criar uma certa competição, né? E a melhor maneira de tu crescer é competindo, né? E em cima disso, ele tem estágios, né, que te adicionam vocabulários de acordo com o nível que tu vai estudando. Ele tem um sistema de reforço do idioma, que é bem legal, é bem interessante. Ele também tem explicações no idioma no qual tu está estudando, né? No caso o francês, eu estou estudando a partir do português, e o japonês eu estou estudando a partir do inglês, né? Porque não tem possibilidade no português.
mas está sendo bom porque eu estou aprofundando o inglês e o japonês fazendo uma única coisa. O bom dele é que não existe apenas para o site, né? Ele tem aplicativo para o telefone, onde ele fica alguma coisa salva no telefone, que mesmo sem internet tu pode fazer os exercícios, pode reforçar alguns exercícios, e é bem legal em cima da competição que ele tem, porque ele vai utilizando o site, né, de maneira correta, diariamente, estudando diariamente através desse site. Lógico que é extremamente importante também tu ter um caderno, uma caneta para fazer a anotação, né? Porque primeiro tu vai ter a possibilidade de visualização, de escrita, né, também, e de audição. Só que para aprender um segundo idioma sozinho, apenas isso não é o suficiente, tá? Tu vai precisar de um caderninho para anotar, para transcrever, né? Porque quando se escreve, a pessoa ela também consegue memorizar com maior facilidade. Tu vai ter o site, o teu caderno, que tu vai escrever as regras e tudo mais. Eu até aconselho a pessoa a pegar e copiar palavras, né, na língua que tu está estudando, e também a tradução para melhor fixação, né, do idioma. E o mais importante, né, consistência, né? No mínimo 20, 30 minutos diários. Em um ano tu vai ter uma noção que vai ultrapassar aí tranquilamente, né, de compreensão do idioma, que vai ser superior a 60, 70%. Então, tranquilamente tu vai estar conseguindo compreender com uma boa fluência o outro idioma, e tu também vai ter a possibilidade de fazer se entender, né? Eu não estou falando de ter fluência total em cima do idioma, estou falando de compreensão. Tu vai pegar um nativo na tua frente e tu vai conseguir compreender o que ele fala e vai conseguir fazer ele compreender o que tu está querendo passar para ele. Isso é extremamente importante, e isso está bem longe de ser fluente, tá? No segundo idioma, e só isso não é o suficiente ainda, tá? Eu aconselho a pessoa a pegar no mínimo 30 minutos por dia também, né? Então vai ser um estudo de 1 hora, e esses outros 30 minutos nisso aqui, ó, televisão. Eu atualmente estou estudando em torno de 20, 30 minutos a língua francesa, né? Através desse site, através de escrita, através de fazer os exercícios e refazer os exercícios, tá? Não adianta tu pegar e olhar, que legal, é um site que, né, tem pontuação, eu vou pegar e vou fazer os exercícios para poder completar as unidades. Isso não adianta, né? Tu tem que ter a fixação dos exercícios. Então, muito mais importante do que pegar o vocabulário novo é tu memorizar o vocabulário pelo qual tu já estudou, tá? Então, estuda através disso, olhe bastante televisão, né? Vocês podem aí olhar bastante seriado, né? Se vai estudar em inglês é mais fácil ainda do que a francesa, né? Eu pego e olho bastante a TV Monde, que é um canal francês, e é bem legal. Eu já estou compreendendo mais da metade do idioma, mesmo eu tendo procrastinado o estudo há tanto tempo, e eu creio que até o meio do ano que vem eu vou estar conseguindo me fazer entender no idioma, que é bem mais complicado e complexo. A fala da língua francesa do que a escrita e compreensão é muito mais complexo, tá? E é mais ou menos isso aí, pessoal. Eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram da ideia que eu estou utilizando para estudar a língua francesa, e também, né, pode ser utilizado para a língua inglesa, japonesa e inúmeras outras que esse site dispõe, eu aconselho vocês também a me seguirem lá, né? duolingo.com/Maicon Garcia, tá o linkzinho aí embaixo para vocês se inscreverem e me seguir. Eu vou seguir vocês de volta, né, até para competição, né, para nível e tudo mais. Isso aí acaba ajudando bastante, tá? É bem legal, e eu tenho certeza que se vocês estudarem da maneira correta, né, e ter consistência, né, e frequência, vocês com certeza ao final de um ano vão estar dominando o idioma e vão conseguir se comunicar e fazer se entender através dele, tá? Muito obrigado a todos, e deixa um joinha aí se gostaram do vídeo, tá? Tchau!